25 de abril de 2013. Brasil empata com Chile, é vaiado pela torcida e jogadores lamentam o resultado. Rei Pelé sai em defesa de Neymar e da seleção e reafirma que Corinthians deveria ser a base do time. Sem perder desde o ano passado na Vila Belmiro, Santos quer manter invencibilidade contra o Palmeiras. Sem Ramires suspenso, a Ponte Preta treina com portões fechados. E o substituto deve ser outro ex-jogador do Corinthians, que parece que saiu magoado do Parque São Jorge. E ainda, Lusa vence Capivariano e volta à elite do futebol paulista. E os gols da Copa do Brasil. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Na última partida antes da convocação para a Copa das Confederações, o Brasil não foi bem. Com um time formado apenas por jogadores que atuam no país, a seleção teve muito trabalho com o Chile e ficou no empate em 2-2, resultado que não poupou os atletas das vaias da torcida de Minas Gerais. No fim das contas, a partida serviu mesmo como teste para o estádio do Mineirão, uma das sedes do torneio que será disputado daqui a 2 meses. Vamos ver os gols do jogo. No Mineirão, Rúbio cobrou falta, Diego Cavalieri espalmou, Cortez tocou de cabeça e Gonçalves subiu mais que Hever para fazer o primeiro da seleção chilena. O empate da seleção brasileira saiu na cabeçada de Hever depois do escanteio cobrado por Neymar. Tudo igual, 1-1. No segundo tempo, uma rara boa troca de passes do ataque brasileiro. E Alexandre Pato deixou Neymar com o gol aberto para virar o jogo, 2-1. Só que aos 19 minutos, Vargas acertou um lindo chute de fora da área e definiu o marcador em Belo Horizonte. Brasil 2, Chile também 2. O time jogou de igual para igual, uma equipe difícil, que tinha jogadores rápidos na frente, que pressionava muito a saída de bola, isso nos dificultou muito, não dando oportunidade para a gente tentar sair jogando, estava sempre marcando pressão lá na frente já. A gente fica um pouco chateado por tá jogando em casa e a torcida tá vaiando, mas a gente entende que eles estão no direito deles, isso faz parte e é totalmente compreensível. Nós jogadores entendemos o direito do torcedor. Nós temos que fazer o nosso melhor dentro do campo, como eles têm que incentivar ou até mesmo vaiar. Tenho certeza que o torcedor ele vai estar sempre do nosso lado na Copa das Confederações. Nós jogadores vamos trabalhar para trazer esse torcedor para o nosso lado. Você está confiante na sua convocação, Pato? Eu estou agora pensando muito no Corinthians, tenho que trabalhar forte no Corinthians, tenho que fazer o meu melhor no Corinthians para que aconteça ao natural essa convocação. Quem sabe daqui 20 dias ser convocado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sinceramente, não dá para você alimentar uma expectativa muito grande em torno de um Brasil forte na Copa das Confederações ou até mesmo na Copa do Mundo. Claro que trata-se de um torneio de tiro curto, de repente a seleção engrena durante a competição. Isso já aconteceu outras vezes com a própria seleção brasileira, quando saiu daqui desacreditada, por exemplo, e ganhou a Copa do Mundo de 70. O mesmo ocorreu em 2002, poucos apostavam no Brasil e o Brasil acabou campeão. Mas numa análise serena, está muito difícil. Em primeiro lugar, por causa do nível técnico dos jogadores, a falta de craques, que você não tem mais craques como nós tínhamos no passado, jogadores em evidência no cenário internacional, isso já não existe mais. Essa seleção, obviamente, era uma seleção formada por jogadores que atuam no Brasil. Além da falta de entrosamento, não é o principal à disposição da seleção brasileira. Também não dava para esperar muita coisa. Ainda assim, como era o time B do Chile, a vitória, muitos acreditavam. Eu apostei em um empate aqui quando fui consultado pela Michele na enquete de ontem. E foi um empate em 2-2. Triste, porque não deixa muita esperança de um Brasil forte para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo. Oscar Roberto Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está acompanhando a programação esportiva da Gazeta. Olha só, nas palavras do Diego Cavalieri, entende o direito do torcedor. Não é direito do torcedor vaiar. O torcedor só vaia quando ele está insatisfeito, entendeu? Quando ele está muito invocado com a falta de determinação, de identificação, de
não está contagiado pelo comportamento do atleta em campo. É isso que o torcedor que estava lá no Mineirão ontem demonstrou ao vaiar a torcida, xingar a torcida. Aqui no Morumbi nós já tivemos torcida atirando a bandeirinha e o pau da bandeirinha também, porque o que a seleção está jogando, essa bolinha que a seleção está jogando, é muito pequena, mesmo em se tratando de uma seleção formada por jogadores que estão aqui no futebol brasileiro. Nós sabemos que quem está aqui no futebol brasileiro é porque não tem condições de jogar lá fora, hein? Porque se tivesse condições de jogar lá fora, estaria lá fora. Então o Pato está aqui porque não estava jogando lá e não tinha condições de jogar lá. Aí está jogando aqui. Tudo quanto é bagaço que estava lá fora, veio para o Brasil. Hoje o Filipão fica em dúvida se ele leva Ronaldinho ou Kaká. Se o Ronaldinho estivesse lá fora, também estava igual o Kaká. Nem concentrando estaria. Vê se a Holanda quer levar o Seedorf, que é o único refúgio que veio de lá para cá que está jogando. Seedorf. Vê se a Holanda quer o Seedorf. Não quer. Então, esse pessoal que está aqui é porque ele não consegue jogar lá. Pronto. Segundo detalhe, essa seleção do Chile tinha apenas 3 jogadores que estão disputando as eliminatórias. Portanto, nós conseguimos empatar com a baba da seleção chilena. Aí você quer que o torcedor que sofre para comprar o ingresso, sofre para chegar no estádio, sofre para entrar no estádio, sofre para comer no estádio, sofre para beber no estádio, sofre para fazer um xixizinho no estádio. Aí você quer que o cara, vendo uma bolinha mequetrefe dessa seleção, vai aplaudir? Tem que vaiar mesmo, tem que xingar. Vai tomar banho só. Só um detalhe. Neymar não está jogando na Europa porque ele não quis. Lá ele não jogaria também. Lá ele não jogaria também. Lá ele não jogaria também. O Paulinho também não está jogando na Europa porque não quis. Esse por quê? Medo de não conseguir. Só para fazer justiça. Medo de não conseguir se destacar e perder o lugar na seleção. Porque aqui no Brasil eles estão praticamente garantidos na seleção. Se eles fossem para lá, Neymar não joga lá. Paulinho talvez não estaria jogando. Esse tem bola para jogar, talvez não estaria jogando. Então ficaram aqui para garantir uma vaguinha na seleção. Ok? Acabou? É uma baba essa seleção. E tecnicamente, taticamente e bolisticamente. Pronto. É isso mesmo. Tô até tenso aqui. A barriga endureceu. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o trabalho de Luiz Felipe Scolari à frente do Brasil. Você está gostando do que o Felipão vem fazendo com a seleção brasileira? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Godoy. Tá gostando? Não, gostando. Uma seleção fraca, incompetente, atrasada, taticamente involuída. Essa seleção tá igual a casinha do João de Barro, quando ele fecha a casinha. Eu só queria deixar claro que a culpa, a gente está perguntando do técnico, a culpa é do presidente da CBF, que mandou embora o Mano Menezes justamente quando ele estava no melhor momento da seleção brasileira. Aí coloca o Filipão, realiza 1, 2 treinos e tem que fazer esse time jogar. Quer dizer, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Obviamente ele tem parte de responsabilidade, mas está longe de ser o principal culpado. Não, longe não, tá pertinho, é incompetente e fraco, viu? Agora eu vou falar uma coisa para você. Você que tem um financiamento de carro, casa, moto ou caminhão, ou então possui um financiamento de empréstimo pessoal ou cheque especial, tá enrolado, né? Você sabia que existem por aí milhares de contratos de financiamentos com cálculos errados? Com juros abusivos? É isso mesmo, ó. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. Mas agora você não precisa mais se preocupar e ficar tentando descobrir o quanto realmente você deveria estar pagando ou deve estar pagando. Deixe isso com a Cord Company.
é uma empresa especialista em análise de contratos de financiamentos. A Accord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas em até 50%, metadinha dos valores, e você vai poder reaver os juros que você não deveria ter pago e já acabou pagando, não é? Com a Accord Company você pode continuar com o seu financiamento pagando o que realmente deve ser pago. Ligue agora, 22 27 42 10 e agende uma consulta gratuita na base do Vasco da Gama. As atendentes vão te dar toda a atenção. Quer descobrir se o valor da sua parcela pode ser menos do que você paga? Hoje, ligue para a Accord Company, 22 27 42 10. Eu carimbo, não é essa seleçãozinha mequetrefe não, Accord Company. Faltando pouco menos de 2 meses para a Copa das Confederações, o Brasil corre contra o tempo para tentar deixar tudo pronto. Apenas 3 dos 6 estádios que serão utilizados na competição foram entregues. O novo Maracanã, palco da final no Rio de Janeiro, será reinaugurado neste final de semana. Está quase tudo pronto para a reinauguração do estádio Mário Filho, o popular Maracanã. Grama plantada e bem tratada, cadeiras instaladas e vestiários completamente remodelados. A entrega oficial do palco das finais da Copa das Confederações e da Copa do Mundo será no próximo sábado, com uma partida amistosa entre os amigos de Bebeto e os amigos de Ronaldo. O público será seleto, operários que reformaram a arena, familiares e convidados, não ultrapassando 30% da capacidade total do estádio, que agora é de 78.838 lugares. A restrição visa não repetir os problemas apresentados nas aberturas da Fonte Nova e do Mineirão. O fato de ser uma inauguração aos poucos, no primeiro jogo só vão ter 30% dos ingressos vendidos, depois 50%, quer dizer, aos poucos. Essa é uma estratégia interessante para evitar que haja uma grande demanda no primeiro jogo e uma incapacidade de entregar aquilo que o torcedor espera. Já as obras de revitalização do entorno do estádio terão a entrega mais tarde. Como os atrasos são bem comuns nesse tipo de intervenção, existe a possibilidade de que operários dividam espaço com torcedores durante a Copa das Confederações. Uma revitalização do entorno é você criar uma área de lazer para a região de Vila Isabel, para a região da Tijuca, para aquela região do Andaraí também. Então essas obras a gente finaliza agora no dia 27 de maio. E para esse evento teste, na verdade, a gente já tem mais de 80% das obras concluídas. Mas as obras de reforma do Maracanã também são alvo de duras críticas por parte de alguns setores da sociedade civil. A expulsão dos índios da aldeia Maracanã, por exemplo, não repercutiu muito bem no Brasil e no exterior. Todo o processo de reconstrução e de privatização do Maracanã demonstra um profundo autoritarismo do governo que não parou para ouvir a população, para ouvir os grupos que se relacionam com o Maracanã e para levar em conta as demandas da sociedade civil nesse projeto arbitrário. Se contar lá em Portugal algumas falhas que tem nessa construção, essa reforma, construção do Maracanã, eles vão falar que a gente faz brincadeira na engenharia. Colocar as luminárias na área de aquecimento externas, ao invés de colocar as luminárias embutidas. Pode, é brincadeira, né? E ainda derrubar o Parque Aquático Júlio Delamare e o Museu do Índio, será que falta inteligência para conseguir conciliar tudo, colocar tudo arquitetonicamente, harmoniosamente no mesmo ambiente? O Brasil, eu vou te contar uma coisa, tem muita gente que fica irritada, às vezes você manda mensagem, porque você não vai morar na Europa, enfim, na verdade o que eu quero é esse país melhor. E a maneira de você fazer esse país melhor é apontando o que há de falha, em todos os sentidos. Veja só, a Copa do Mundo ela foi anunciada em outubro de 2007, a Copa do Mundo no Brasil. A gente está em praticamente maio de 2013, ou seja, 6 anos depois, e apenas 25% das obras estão prontas.
Você, num universo de 100%, um quarto do que foi acertado, que havia de compromisso, foi resolvido, faltando um ano para a Copa do Mundo. Mas é um absurdo isso, como as coisas funcionam no Brasil. E é só dinheiro público jogado fora. E aí, quando a gente fala dinheiro público, não é dinheiro que vem do além. É dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro da Michele, do Oscar Roberto Godoy, pessoas que pagam impostos para um país melhor. E aí você vê esse dinheiro escorrendo pelo ralo cada dia mais por causa de uma gestão incompetente e, por não dizer, inconsequente na maioria das vezes. Não é de ninguém o dinheiro, né? Teoricamente. Flávio Prado tá assistindo o programa, né? Para de escrever no Twitter. UEFA Champions League, depois do Borussia Dortmund anular e passar por cima do Real Madrid, o técnico José Mourinho, conhecido por não dar o braço a torcer, admitiu a superioridade dos alemães após a goleada de ontem, mas não perdeu a esperança. Já a torcida madrilenha não gostou nada do desempenho do time. Do outro lado, o discurso é aquele velho papo de que não está nada ganho. Para quem pensava que o Barcelona seria o único atropelado da semana, o Borussia Dortmund mostrou novamente a força do futebol alemão. Assim como os 4-0 do Bayern na terça-feira, os 4-1 para cima do Real Madrid deixaram os alemães muito perto de uma final histórica. Depois da partida, José Mourinho admitiu que a vitória foi justa. O futebol alemão é um dos melhores do mundo. E neste momento, eles têm uma geração de jogadores muito boa. Mas o futebol espanhol é o futebol espanhol. Provavelmente nós temos os 2 melhores times do planeta e não podemos julgar apenas este momento. No entanto, nesta partida, a melhor equipe venceu, disse Mourinho. In this match, and I don't speak of course about the match of yesterday, in this match, the best team won. Restou então ao português falar grosso e dar um recado aos jogadores. No futebol, tudo é possível. Ao mesmo tempo que você não pode ser eliminado sem morrer em campo. Se o Borussia tiver que nos eliminar semana que vem, que sofram para fazê-lo. E aos jogadores do Real, que se esgotem em campo até não ter mais nada a fazer, completou o treinador. Pois que nos elimine, pero que sofram. E os jogadores do Real Madrid, pois que salgam sem ter absolutamente nada mais que dar. Do lado alemão, o técnico Jürgen Klopp manteve o discurso padrão, dizendo que apesar do fantástico resultado, este foi apenas o primeiro jogo. Ele e os jogadores têm perfeita consciência de que nada está decidido. O treinador ainda descartou o favoritismo para o jogo na Espanha e afirmou que, apesar da equipe não ter muita experiência na Champions League, a equipe não jogará na retranca, disse Klopp. Em Madrid, as capas dos jornais desta manhã transcreviam o sentimento dos torcedores. Sou um defensor do Real, mas a verdade é que estou muito irritado. O fato é que os alemães estão jogando bem e com muito mais vontade. Agora temos que marcar 3 gols no Bernabéu. E lá o estádio pode se tornar uma panela de pressão. Teremos que ter sorte, mas será difícil. Real Madrid e Borussia fazem o segundo jogo da semifinal na próxima terça-feira, na capital espanhola. Não é só discurso do Borussia, que não tem nada definido. Não tem mesmo. De repente, está num dia inspirado, numa noite inspirada, o Real Madrid faz 3-0. Já vimos vários outros exemplos na história de futebol de equipes que conseguiram mudar essa situação, esse placar adverso no primeiro jogo. Claro que é muito difícil, mas existe essa possibilidade e isso não é conversa fiada, não. Detalhe, hoje nós tivemos as semifinais da Liga Europa, que é uma espécie de Copa Sul-Americana Europeia. O Fenerbahçe ganhou do Benfica de 1-0, jogando na Turquia. O ex-corintiano Christian perdeu um pênalti, chorou e depois chorou na marcação do gol da vitória do Fenerbahçe. Estava emotivo o Christian hoje. E o Basel foi derrotado em casa pelo Chelsea, vice-campeão do mundo, por 2-1. Segundo jogo é na Inglaterra, portanto uma bela vantagem tem o time inglês. O Mandioquinha lá em Douradina gostou da seleção mequetrefe, né? Você viu só o que o Mourinho disse aí? Jogar, olha só, Real Madrid, hein? Fazer tudo o que é possível e um pouquinho mais, que é vontade. Vontade. Vontade, seleção brasileira. Vontade.
Copa do Brasil. Em Curitiba, o Paraná chegou a estar na frente do São Bernardo, mas tomou a virada, perdeu por 3-2 e viu o time do ABC Paulista avançar na competição. O resultado derrubou o treinador Toninho Cecílio do comando do tricolor paranaense. Em casa, o Botafogo venceu o Sobradinho. E em Florianópolis, o Avaí reverteu a derrota no primeiro jogo, goleou o Volta Redonda e também está na próxima fase. Olho nos gols. Em Florianópolis, Igor abriu o placar aos 11 minutos, Avaí 1, Volta Redonda 0. 3 minutos mais tarde, Rafael Granja deixou tudo igual, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Reis, aos 27, marcou o segundo do Avaí, 2-1. Na segunda etapa, Marquinhos, aos 8. E Danilo, aos 26, definiram o placar e a classificação do Avaí. Avaí 4, Volta Redonda 1. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Sobradinho por 2-0. Rafael Marques, de cabeça, fez o primeiro aos 34. Felipe Gabriel, aos 28 do segundo tempo, mas também de cabeça, definiu o placar. 2-0 Fogão. Botafogo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Campeonato Paulista, Portuguesa está de volta à elite do futebol estadual. Ontem, contra o Capivariano fora de casa, a Lusa venceu por 2-1 e assegurou uma das 4 vagas na Série A. Esse gol que você vê é o gol que garantiu o acesso da Lusa aos 44 minutos do segundo tempo da partida. Depois de sair na frente com Diego Viana, a Rubro Verde viu o time do interior empatar com o Romão, mas Matheus fez no fim do jogo e garantiu a festa no Canindé. A vitória também garantiu a liderança do grupo e a presença da Portuguesa na decisão da Série A2. Rio Claro, Red Bull e Audax brigam pela outra vaga. O Rio Claro já está. O Rio Claro já subiu. Subiram já Portuguesa e Rio Claro. Ê, Barba! Na outra vaga no grupo lá do Rio Claro, Audax e o Red Bull. E no grupo da Portuguesa, Comercial, Catanduvense e Capivariano, os 3 têm condições matemáticas de alcançarem a segunda vaga. A Portuguesa já não será ultrapassada e disputará o título contra o primeiro do outro grupo. Parabéns ao técnico Pimenta, ao Candinho e à administração do Mané da Lupa e o Iaúca. Felicidades aí no ano que vem. Vamos, Lusa, arrebenta! Olha, tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo de um sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, uma cárie, tirar um dente do siso, você será tratado e recebido por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final. E olha, as clínicas são modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. A saúde bucal faz toda a diferença. Ligue agora para a Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão, eles estão esperando por você. Vão te atender com muito carinho. Então ligue, anote o telefone 2174-4200. Repetindo, 2174-4200. Easy Implant. Hora de ver quais são os destaques do Super Esporte desta sexta. É com você, Thiago. Fala, Michele, e aí, turma que acompanha o Gazeta Esportiva. Estou aqui vendo vocês falando do futebol brasileiro. Será que a nossa seleção terá boa atuação hoje contra o Chile no Mineirão? Vamos ver, né? Amanhã no Super Esporte a gente fala disso e vamos mostrar também os detalhes do jogaço na Liga dos Campeões da Europa entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Além, é claro, do trio de ferro que treina firme de olho na reta final do Paulistão. E a Libertadores também. Então, turma, espero por vocês amanhã, ao meio-dia, com a gente, no Super Esporte. Recadinhos agora, nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, qual é o endereço, Celso? O Twitter é @gazesportiva. E no YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/agazetaesportiva.tv. Não deixei você falar. E olha, você que está em casa, não deixe de votar na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.net. Beijão para Tatiana Gregato, que está assistindo a linda Michele Gianella, que sou eu, todos os dias, neste mesmo horário, na TV ou no notebook. Ah, Tatiana, você é linda. Beijo.
Copa Libertadores da América, hoje tem mais uma partida pelas oitavas de final. O Real Garcilaso do Peru enfrenta o Nacional do Uruguai a partir das 10h15 da noite. O time peruano poderia ser um dos adversários do Palmeiras, mas a combinação de resultados colocou o Verdão frente a frente com outro adversário, a grama sintética de Tijuana. Ontem, a gente viu aqui no Gazeta Esportiva que o Verdão fez um treinamento especial em campo de gramado artificial para encarar o time mexicano. Os trabalhos serviram para os jogadores terem uma noção do que vão enfrentar na próxima semana. Godoy e Celso, vocês concordam que o gramado artificial deverá ser o maior adversário aí do Palmeiras nas oitavas da Libertadores? E Godoy, você já atuou em gramado desse tipo? É mesmo muito diferente? Bom, quem começa? Você? Pode falar. Eu começo? Muito obrigado. Não, eu não concordo com essa tese de que o gramado é o principal adversário do Palmeiras, não. É um obstáculo, isso não se discute. A gente viu o Corinthians teve sérios problemas jogando lá, o domínio de bola é diferente, a velocidade, o kick da bola, enfim. Isso é uma vantagem para o Tijuana, que está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, assim como está acostumado também a jogar na grama natural. Ele só joga no gramado sintético quando atua em casa. Então, é um obstáculo. Agora, a gente não pode desconsiderar o nível técnico também do Tijuana. É um bom time, se classificou no grupo do Corinthians com 13 pontos, o mesmo número do Corinthians. Dos segundos colocados, é o time com melhor campanha. Então, o Palmeiras vai ter trabalho lá, principalmente por causa do gramado, e vai ter trabalho aqui também, porque o time é bom. Olha, como diz o Leandro, o palmeirense fanático lá da Rove Telhas, o jogador bom, eu não vou nem falar o craque, aquele que é bom na lama, a lama atrapalha, mas o bom se destaca na lama, se destaca na terra, se destaca no gramado ruim, se destaca no pedregulho e se destaca também na grama sintética. Então, o bom continuará sendo bom, seja onde for. O ruim, o marvado, o mequetrefe, o perverso, esse vai ser ruim. Na grama boa, na grama ruim, na lama, no pedregulho e na grama sintética. Me diga uma... Portanto, o ruim será ruim em qualquer grama. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu já atuei apitando e é diferente, porque apitando pode pôr no asfalto, na pedra, na lua, na espuma, no apitando é outra coisa. Mas o que dificulta mais é o amortecimento da grama. Esse gramado aí profissional, e a gente vê aí que tem bastante pó de borracha, né? Que seria aqui, aquela serragem ali de borracha, e ajuda a amortecer bastante, inclusive diminuir a velocidade da bola, certo, Celso? O Corinthians campeão do mundo é ruim? O Corinthians mostrou que quem é bom de bola jogou bem lá. Quem ganhou lá? Não, ninguém ganhou lá. O Tijuana tem 100% de aproveitamento jogando lá. Tudo bem, mas o jogador bom jogou bem lá. Joga bem em qualquer lugar. Esse papo é desculpa, cara. Negócio de grama. O cara não vai comer a grama pra falar que a grama é ruim. Mas ele vai dominar a bola que quica diferente, que é diferente de como ele costuma jogar. Se fosse o cavalo do Roberto Carmona, aí podia falar o negócio da grama. Mas o cara não vai comer grama, pô. Vai jogar, não vai comer. Tá certo. Bom, a gente falou aqui, ó, só corrigindo, não foi a festa, não foi no Canindé, tá? Do Jogo da Luz, a portuguesa. Não foi, contra o Capivariano. Foi lá em Capivari. Lá em Capivari. Não, é porque eu falei aqui, ó, mas o Matheus fez no final do jogo e garantiu a festa no Canindé. Não que tenha sido, Vinícius. Não, é a festa no Canindé, porque os torcedores da portuguesa lá estão comemorando. Vinícius. Bacalhau e vinho, bacalhau e vinho. Ou então, vinho e bacalhau. Porque a maior concentração dos torcedores da portuguesa está no Canindé. Não me atrapalha, poxa. Vinícius, você não tem o que fazer, Vinícius? Presta atenção. É o nosso editor aqui. Beijo, Vinícius. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, Ponte Preta faz treino fechado para enfrentar o Corinthians. Santos quer usar invencibilidade na Vila para passar pelo Palmeiras. Valdívia se machuca de novo e desfalca o Verdão no Paulista na Libertadores. Ó, que novidade. E as notícias do São Paulo, a gente já volta.
Gazeta Esportiva de volta. Depois do governo federal aprovar o pagamento de um prêmio e de aposentadoria para os campeões mundiais em 58, 62 e 70, alguns dos atletas ainda vivos que participaram das conquistas estiveram hoje em São Paulo em um almoço de confraternização promovido pela Associação dos Campeões Mundiais de Futebol. Luiz Henrique Gurian esteve com esses mitos do esporte e mostra como foi. Agradecimento. Luta de 5 anos de trabalho para mais de 50 de espera chega ao fim. Campeões com a seleção brasileira de futebol, 35 filiados à Associação dos Campeões Mundiais de 58, 62 e 70 recebem do governo brasileiro R$100 mil. Reconhecimento por um tempo onde não se recolhia a chamada pensão previdenciária. Eles ainda têm direito a pleitear a aposentadoria, com teto hoje de R$ 4.100. A gente não pode reclamar, a gente imaginou isso que fosse um valor que desse tranquilidade, né, aos heróis de 58, 62, 70, que já estão beirando aí os 70, 80 anos. E o valor mensal vitalício, extensivo à esposa, que também dá para ter uma vida digna, que é isso que a gente falava, é o reconhecimento de um país por homens que fizeram tanto pelo nome do país. Né? O Tostão abriu mão de receber a premiação. Como é que você recebeu isso? Eu recebi sinceramente com tristeza, porque é uma classe tão unida, você está vendo um encontro desse, é um almoço de confraternização, nós vamos ter aí mais de 25 campeões do mundo, e ele fazia parte disso, né? E eu acho que ele deveria estar junto nessa nossa luta, porque é uma coisa justa, ninguém está pedindo nada de especial. E se ele não achou direito, ele deveria pelo menos pegar o dinheiro e doar. Doa para alguém, para uma instituição de caridade, para a própria Associação dos Campeões Mundiais, que tem vários jogadores que jogaram com ele com problemas sérios, né, de saúde e financeiros, mas não deixar simplesmente o dinheiro lá para o governo e dizer que acha uma coisa errada. Não é uma coisa errada e ele deveria ajudar alguém com esse dinheiro que ele iria receber por lei. Para muitos, é um reconhecimento que chega tarde, mas felizmente chega. Isso é fantástico. E eu tenho a seguinte opinião, que até veio tarde demais em relação ao que esses menininhos de cabelo branco fizeram para a seleção brasileira e para o futebol mundial. Eu acho que esse reconhecimento é justo, é louvável e eu acho que tem que ter uma continuidade. Tem que continuar homenageando esses atletas, tem que continuar homenageando essas pessoas que fizeram a história para o futebol brasileiro. Agradecer ao ministro Aldo Rebelo por esse reconhecimento e desejar a ele toda a sorte do mundo na sua luta aí pelo esporte, no esporte de modo geral, e desejar já sorte na Copa das Confederações e que também o Brasil se sinta orgulhoso de fazer mais uma vez um Mundial aqui no país. Eu acho maravilhoso, né? Quando você é lembrado por uma festa dessa, que você está vendo, você participando também, eu acho emocionante isso. É muito bom. A ação era quase inexistente e a sociedade deixou com que muitos passassem a viver muitas dificuldades. E acho que esse gesto ajuda a protegê-los e ajuda a que eles recebam da sociedade essa homenagem e esse reconhecimento. Homenagem para quem já fez muito pelo futebol e esse pessoal que já fez muito pelo futebol. Claro que tem mais do que autoridade para falar do futebol atual. Coutinho jogou um pouco de bola, fez um pouco de gol. Roberto Rivelino jogou mais ou menos, né, Coutinho? Esse foi um cara chato quando jogava contra. Chato. A favor, tudo bem. A favor, ótimo. Gostava de fazer gol em nós, hein? Pô, teve um jogo, esse aí foi monstro. Para mim foi um dos maiores centroavantes que eu vi na minha vida. A seleção de hoje, Rivelino, para quem jogou em 70 que você jogou, para quem já viu tudo como Coutinho? Tá difícil, não. Se você for analisar hoje o trabalho, nós estamos na estaca zero. O Filipão, ele tá sem tempo de treinamento, convoca num dia, se apresenta no outro e joga no outro. Então, realmente é bastante complicado. Mas agora parece que vai ter um tempinho aí, vamos ver se a gente consegue formar alguma seleção para dar mais confiança, não só àqueles torcedores que estiveram ontem em Minas Gerais, mas a nós todos brasileiros. Muitos daí são da época em que jogavam por amor à camisa, né? Diferentemente de hoje. E se você quiser rever mais alguns desses
ídolos do passado, numa fase mais contemporânea, aqui, ó, depois do meio-dia, sábado, dia 27, 1 quilo de alimento, leva lá no CT, do Jaguaré, ó, CDC do Jaguaré, o campo do Caju, ali na rua Floresto Bandec, Floresto Bandec 480 no Jaguaré, tá? Leva lá e vamos ver, olha, Grêmio, Osasco, Palmeiras, Santos e São Caetano, São Paulo e Portuguesa de Esportes, Corinthians e Juventus, com vários craques aí, ó, Vampeta, Miller, Marcelo Silva, Luizão, Rogério, Ademar, Capitão, Robson Ponte, tá? Organização do Marcelo Silva e do Talquinho, compareça lá depois do meio-dia, tem sorteios de moto, leve 1 quilo de alimento não perecível e entre. Não tem esse negócio de jogador chegar lá com fone de ouvido, não dá atenção para você. Leva a garotada para tirar fotografia e curtir uma tarde muito alegre, sábado à tarde, depois do meio-dia, tá? Luiz Henrique Gurian conversou também com o Rei Pelé, o maior de todos os tempos, saiu em defesa de Felipão, Neymar e da seleção, rebateu as críticas do ex-atacante Romário e voltou a dizer que acha que a base da seleção deveria ser o time do Coringão. Vamos ver. O Corinthians é a base que a gente acha que precisa ter, o esqueleto do time precisa estar pronto. Na nossa época, né, todos os times estavam mais ou menos armados, então Cruzeiro, Santos, Botafogo, todos serviram de base, por que não agora, né? E quando eu falei o Corinthians, porque, sem dúvida nenhuma, os últimos jogos aqui, o Corinthians é o time mais organizado. O Corinthians não tem nenhum craque, mas era um time organizado e foi campeão. É isso que eu falei que não entenderam e continuo falando. Aquela jogada da troca de passe do segundo gol do Neymar, isso para o Brasil era para acontecer sempre, não era de 3 em 3 anos, como a gente está vendo, uma jogada linda como aquela. Você viu a troca de passe? Então, jogadores nós temos. O que precisa é ter um conjunto. O Brasil foi campeão em 70, praticamente invicto, né, na eliminatória toda. E muita gente naquela época dizia que o Pelé, o Gesso, o Tostão, o Rivelino não podiam jogar junto, porque eles eram os números 10 das suas equipes. Mas você estava cego também, né, Pelé? Mas tinha treinado, pô, o time estava treinado. Então, se treinar, nós vamos ter uma grande equipe, se puder, né, arrumar um time para treinar, nós vamos ter uma grande equipe, se Deus quiser. Você fica triste quando o Romário fica gozando o que você fala? Não, tem muitas pessoas que não tem muita, por exemplo, não sabe muito o que quer e fica atacando os outros. Mas eu sempre aprendi, porque eu sou católico, apostólico romano, que Deus sempre perdoou, né, os ignorantes. Então eu perdoo os ignorantes, não tem problema. Você acha que o Neymar mereceu as vaias de ontem? As vaias para o Neymar? Não era só para o Neymar. Eu acho que também a equipe do Brasil não merecia o olé, porque começaram para o olé. Isso é tudo uma coisa normal, é coisa de momento. O torcedor ele vai lá, né, instigado por até uma orientação às vezes errada, dizendo que porque vai jogar com o Chile, que não é um time que tem muito nome, que vai ser fácil, e o Chile é um time organizado. E o torcedor é pego de surpresa e fica decepcionado e começa a vaiar. Isso não pode acontecer. Quem que você apoia a presidência da CBF? O Marco Polo Del Nero, o André Sanches ou o Juvenal Juvencio, que corre por fora? Por enquanto eu não vou apoiar nenhum deles. Deixa eu saber direitinho quem é que vai assumir, vamos ver como vai ser a campanha, aí a gente vai procurar ajudar. De alguma maneira a gente ajuda. Mas são bons 3 nomes? São, os 3 nomes são idôneos e a gente tem que pensar direitinho, né? E a saúde, como é que tá? Perfeito! Bom, o Romário, como deputado, até tem algumas virtudes. Por exemplo, promete lutar contra essa medida esdrúxula de perdoar 90% das dívidas dos clubes, que inclui, inclusive, confederações, federações. Um grande absurdo, né? Por outro lado, ele exagera com o Pelé. O que o Pelé está falando não é nenhum contrassenso, não é nenhum absurdo. Se falta, de repente, conjunto, o melhor clube do Brasil poderia servir como base. Não é nenhum absurdo o que está dizendo o Pelé, não. Só que o Romário tem má vontade com o Pelé e voltou a escrever na rede social que o Pelé calado é um poeta. Eu, sinceramente, acho que tem todo o direito de falar o Romário, mas é extremamente deselegante e desnecessária essa postura.
Campeonato Paulista, às vésperas do confronto com o Corinthians, a Ponte Preta faz mistério e fecha os treinos. Para desvendar os segredos do adversário, a Macaca conta com 2 jogadores que conhecem bem o timão por dentro. Uma brincadeira para descontrair e depois o aquecimento. A partir daí, aparece em cena o velho treinamento secreto. Todo mundo sabe de todo mundo hoje, não tem por que esconder nada, né? E o Guto aí eu tenho certeza que tem estudado da melhor forma possível para poder surpreendê-los. Você não tem por que esconder, porque treinamentos secretos durante toda a semana, Edson? É a questão do professor, né? Às vezes de repente ele vai mudar uma ou outra peça, né? De repente é isso, mais por questão disso, né? Aí questão de atletas em si, característica de cada um. A partir do momento que sair a escalação, né? A partir do momento que sair a escalação, a gente conhece automaticamente o jogador do outro lado. E o grande mistério por aqui é saber quem será o substituto do peruano Ramírez, jogador que ainda pertence ao Corinthians e que, por força de contrato, não poderá atuar nessa partida. Por coincidência, o substituto deverá ser um ex-atleta do Corinthians, com sede de bola e que parece um pouco magoado, hein? É o que eu sempre pedi a Deus, né, de estar enfrentando um grande clube, que é o Corinthians, onde eu tive a oportunidade de passar e agora eu posso estar mais uma vez mostrando meu trabalho e um pouco magoado de não ter muita oportunidade igual eu estou tendo aqui na Ponte Preta. Fato é que tanto o Chiquinho quanto o Ramírez serão armas para mostrar os segredos do adversário. Eu e o Catita já chegamos ontem no professor, já passamos algumas coisas que o Tite vai passar lá e a gente está procurando passar. Eu já estava até conversando com alguns jogadores e a gente já vai, que o que a gente puder passar para o Guto para ajudar a equipe da Ponte, a gente vai estar passando. Com certeza eles têm alguma informação para nos passar, de como o Tite pensa, né? A forma de jogo, bola parada, eles viveram momentos importantes lá no clube, então sabem como eles se preparam para jogos decisivos. Então com certeza eles vão nos passar, vão dar algumas dicas para nós. A Ponte que é franca atiradora nesse confronto com o campeão do mundo. Prepare-se para a maior e mais inovadora notícia que o mercado de impermeabilização já viu nos últimos tempos. Baltec Sec, o único impermeabilizante que pode ser aplicado na laje, sob chuva e sol. Veja. Vai, toca! Amor, vai arrumar o vazamento na laje, a minha cozinha tá um caos. Mas vai antes da chuva, vai? Tá bom, minha linda, tô indo. Ai, meu Deus. Tá vendo? Eu falei pra você antes da chuva, agora vai vazar tudo. Pronto, princesa, tá tudo resolvido. Na laje não tá tudo molhado. É que eu usei Baltec Sec, o único impermeabilizante que pode ser aplicado na laje em dias de chuva. Baltec, impermeabilizando o Brasil. Baltec Sec, o único com 10 anos de garantia. Mesmo você que é igual ao Godoy e tem medo de chuva, não se preocupe não. Baltec Sec é o único impermeabilizante do mercado brasileiro que te dá 10 anos de garantia no produto. E não se esqueça do Baltec Transparente, que protege de vazamentos e pichações. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Você é de açúcar, Godoy? Ele tem medo de chuva. Eu não tenho medo da chuva. Ele confessou aqui nos bastidores, na chuva eu não subo de jeito algum. Eu não tenho medo da chuva, eu tenho medo do raio, pô. Do raio. Do raio que os parta, mas eu não tenho medo da chuva. Vai ter quando ele para-raio, apitava e chovia no campo de futebol, ele se escondia no banco. E quando chovia no meio do jogo? Chovia tudo bem, o problema é quando era granizo, pô. Granizo aí eu vazava, meu. Ó, vestiário. No São Paulo, além dos confrontos pelo Paulistão e Libertadores, repercutiu hoje a notícia de que os grandes clubes, outros aí do Brasil, prometeram boicotar torneios de categorias de base que o São Paulo participar, porque o tricolor aliciaria jovens de outras equipes. O clube do Morumbi se defendeu. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Agora há pouco, o São Paulo se reapresentou com boas notícias. Luiz Fabiano e Rogério Ceni treinaram normalmente e devem encarar a Penapolense domingo no Morumbi. Com a volta de Jadson e Osvaldo, que estavam na seleção brasileira, finalmente e novamente, Ney Franco terá o time considerado ideal. É bom, né, para o Ney ter todos os jogadores à disposição, tanto os que vêm jogando há mais tempo, quanto os que não vêm jogando. Tem qualidade
e já provaram isso aqui no São Paulo. E por aqui essa história de favoritismo é tratada com muito cuidado. Favoritismo é antes do jogo. Quando começa o jogo, acaba tudo isso aí. Acho que o time que tiver mais condições, tiver mais focado, tiver bem, tanto taticamente quanto fisicamente, acho que daí vai mais dessa parte aí. Acaba o favoritismo. E quem tiver melhor vai sair com a vitória. O São Paulo vem tratando também com muito cuidado a acusação de aliciamento de jogadores das categorias de base de outros clubes do país. Agora há pouco, o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Batista, defendeu o clube e falou sobre a possibilidade de agremiações boicotarem os torneios em que o São Paulo estiver participando. Eles querem fazer com que legaliza-se um código de ética, que é uma das coisas mais antiéticas que eu já vi e ilegais. Então, como eles estão buscando isso para dar guarida para empresários e intermediários, eles querem usar o São Paulo, tentaram usar o Atlético Paranaense no ano passado, a repercussão não foi tão grande. É claro que usando o São Paulo agora, a repercussão é um pouco maior e nós temos que manter a tranquilidade porque sabemos que estamos dentro da lei. É uma vergonha, né? Um clube do porte de São Paulo, todo garoto quer jogar no São Paulo. O garoto não quer ser jogador de futebol, o garoto quer ser jogador do São Paulo. O São Paulo não precisa agir dessa maneira, né? Dando uma de Vilmona, como diz o Milton Neves, a dona Vilma do futebol é o São Paulo. Rapta, né? Garotos, não precisa disso, São Paulo. São Paulo, você é enorme para ter um comportamento como esse e ser boicotado pelos outros clubes brasileiros, não é? Santos, o Peixe conta com uma arma mais do que especial para o clássico contra o Palmeiras. E não estamos falando de Neymar, a joia da vez é a Vila Belmiro. Dentro do alçapão, a equipe de Muricy Ramalho é praticamente imbatível. E o atacante André garante que fará de tudo para aproveitar essa vantagem. O desempenho do Santos jogando na Vila Belmiro é quase perfeito. Desde setembro do ano passado, são 91% de aproveitamento. Eu, particularmente, não me lembro o último jogo que a gente perdeu ali na Vila, assim, não sei quando que foi, então acho que é um fator muito forte, a gente tem que usar isso, a gente tem que usar nossa força aqui na Vila, se impor, porque o time do Palmeiras é um time que tem muita técnica, muita vontade, então acho que a gente tem que se impor aqui na nossa casa e fazer o nosso jogo. Se você não lembra, a gente recorda, André. A última derrota aconteceu em 29 de agosto do ano passado, para o Bahia, por 3-1 pelo Brasileirão. Partida que marcou a despedida de Paulo Henrique Ganso. De lá para cá foram 16 jogos, 11 vitórias e 5 empates. Nesse Paulistão, a equipe só perdeu 2 pontos em casa. Mas agora o negócio é diferente. Nas quartas de final e na semi, partidas únicas. Ou seja, perdeu, sou. Acho que sábado não vai poder errar, ainda mais num clássico, né? Então acho que a gente tem que entrar muito focado, porque é um jogo de detalhe. Se você dá uma bobeira, toma um gol, tem que correr dobrado para reverter tudo ali. Na hora, no dia, né? Não tem como. Então acho que é um jogo de muita atenção e não pode errar. Após defender a seleção brasileira no amistoso contra o Chile, o atacante Neymar deixou o gramado do Mineirão sentindo dores na coxa. Uma bateria de exames que definirá se o jogador enfrenta ou não o Palmeiras estava programada para esta tarde. A assessoria do Santos, no entanto, ainda não divulgou os resultados. Em 4 anos de carreira, Neymar nunca foi desfalque por motivo de lesões. Depois de trabalhar num gramado artificial ontem, hoje o Verdão voltou à academia de futebol. Parece notícia velha, mas não é. Valdívia lesionou a coxa de novo e vai desfalcar o Verdão. Felipe Esboril esteve por lá e tem as novidades do Palestra. Da grama artificial de ontem para a natural hoje. Os treinos voltaram ao normal aqui na academia de futebol depois da experiência na grama sintética. No domingo, antes da viagem para o México para enfrentar o Tijuana na Libertadores, o Palmeiras volta para o campo do Nacional, onde vai fazer novamente um treino por lá. Por enquanto, o time vai se ajeitando para o confronto decisivo do final de semana diante do Santos, pelas quartas de final do Paulistão. Até lá, o técnico Gilson Kleina vai ficar sabendo se poderá contar com o atacante Kleber, que pode pintar como novidade na equipe titular. O zagueiro Henrique, que atuou pela seleção na noite de ontem, não teve descanso e participou normalmente das atividades nesta tarde.
Pelo segundo dia consecutivo, o jogador chileno Valdívia foi poupado dos treinamentos. Ele ainda se recupera de uma contusão muscular. E na tarde desta quinta-feira, aqui na Academia de Futebol, o departamento médico do Palmeiras confirmou que ele está fora do jogo contra o Santos e também fica de fora da partida contra o Tijuana, lá no México. Chegando à fase final de treinamento e semana passada, essa semana a gente intensificou os treinamentos com ele e incomodou um pouco no lugar que ele tá, da coxa que ele está se recuperando. Não é uma nova lesão, ele pediu para tratar um pouco mais, ele não está confiante, ele teve outras lesões musculares e isso, de uma maneira geral, aumenta o risco de acontecer novas lesões. É o que tem acontecido com ele, né? Então não tem uma causa exclusiva, mas ele é um jogador que machucou algumas vezes, recuperou e voltou a jogar, e o próprio fato dele ter sofrido lesões na carreira aumenta o risco dele ter novas lesões. Tem que investigar para saber as causas dessa sequência de lesões. Falando em lesões, o Neymar, pela primeira vez, portanto, pode desfalcar por estar machucado. E aí é diferente. O Santos, sem o Neymar, tem um abalo significativo, Godoy. Sem o Neymar, o Palmeiras é favoritíssimo. Aliás, é interessante esse negócio. O cara fala assim, puta, eu nunca fiquei doente, ou fulano nunca ficou doente, o dia que ficou doente morreu. Mas o cara também nunca teve aquela idade. O Neymar nunca teve nada em 4 anos, mas também nunca namorou o que ele está namorando em 4 anos, né? E qual é a relação de uma coisa com a outra? Muita comida, dá congestão, cara. Segue o jogo. Vamos lá, Michele. Copa Libertadores começaram as oitavas de final e o primeiro jogo foi logo um clássico argentino. O Vélez Sarsfield visitou o Newell's Old Boys e conseguiu uma importante vitória fora de casa, resultado que deixa o clube de Buenos Aires em uma posição mais confortável para o jogo de volta no dia 14 de maio. O empate será suficiente para colocar o Vélez nas quartas de final. Vamos ver o gol. Jogando fora de casa, o Vélez Sarsfield deu um grande passo rumo às quartas, ao vencer o Newell's Old Boys. O único gol da partida foi de Alione, depois da jogada de Insua. 1-0 Vélez e nada mais. Esse time aí, essa fase da Libertadores mostra que não adianta ser muito bom, não, cara. Tem que jogar e ganhar, fazer o resultado. Foi o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo esse confronto interessa muito aos corintianos. Por quê? Porque se passarem pelo Boca, se o Corinthians passar pelo Boca, vai ter pela frente Vélez ou Newell's Old Boys. E a Libertadores segue hoje em sua fase de oitavas de final, com o jogo entre Real Atlético Garcilaso, em Cusco, no Peru, recebendo o Nacional do Uruguai. Portanto, mais um jogo de ida pelas oitavas de final. Resultado final da nossa enquete do site Gazeta Esportiva. Fica lá em cima. Cusco que fica lá perto da mão de Deus? Você pega na mão de Deus para jogar em Cusco? É mais ou menos isso. Alessi Brandão que gosta lá de Cusco, ó. Um abraço pro pessoal do Sampagode. Alessi Brandão, na mão de Deus. Você está gostando do trabalho de Felipão na seleção brasileira? Não, 77% dos votos. Gazeta Esportiva termina aqui, fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Gazeta Esportiva.